Meus irmãos, bom dia! Hoje é um domingo de festa. Jesus ressuscitou. E é com muita alegria de nós podermos celebrar essa data tão especial do calendário cristão, amanhecendo aqui na igreja, às 7 horas da manhã, acordando cedinho, né? Aqueles que moram um pouquinho mais longe, devem ter acordado aí por volta das 5h30. Mas é muito bom nós estarmos na presença do Senhor nessa manhã, amém? A Páscoa chegou, né? A Páscoa chegou. E muito diferente da maneira que as pessoas celebram nos dias de hoje, com muito consumo de chocolate, vamos comer ovo de Páscoa. Na hora do almoço, aqueles que têm esse costume, preparando aí um delicioso bacalhau. A grande verdade é que a Páscoa, ela não traz para nós esse significado. E para o povo de Deus, havia uma celebração muito diferente. Eles celebravam o momento da libertação do regime da escravidão lá no Egito. Em determinada noite, lá no deserto, lá no Egito, o Senhor passou sobre as casas, e as casas onde havia a marca do sangue do Cordeiro no batente, foi salvo. Aquelas em que não havia a marca do sangue, a morte tomou a vida do primogênito, a vida do filho mais velho e também do animal primogênito. O povo de Deus foi salvo naquele momento pelo sacrifício de um animal perfeito e puro, e a marca do sangue daquele animal sem defeito estava ali entre as suas portas. Um povo que naquela noite consumiu aquele cordeiro, seguindo as ordens do Senhor, um cordeiro ou um cabrito assado, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Pela manhã estariam ganhando a liberdade, estariam caminhando para uma nova vida, para a terra prometida por Deus. Aquele fato foi lembrado pelo povo judeu todos os anos, na festa chamada festa dos pães sem fermento. Mas tudo isso apontava para o verdadeiro Redentor, tudo isso apontava para o verdadeiro Salvador, aquele que libertaria o povo de Deus da escravidão, mas da escravidão do pecado, não do Egito. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, daria vida pelo seu povo, com sangue derramado naquela cruz, estaria dando a salvação e a vida eterna para a terra prometida, chamada céus, o reino de Deus. Um sacrifício, meus irmãos, seria necessário, mas ninguém poderia fazê-lo, motivo que aprouve ao Filho de Deus, no conselho eterno, fazer um pacto, chamado Pacto da Redenção, se dispondo naquele momento a entregar a sua vida, a derramar o seu próprio sangue como preço para pagamento dos nossos pecados, como um preço necessário para a salvação de um povo que não merecia. A salvação foi um meio de graça. A salvação foi um presente para pessoas que não merecem. E Jesus foi aquele que pagou o preço da nossa salvação. Jesus foi aquele que se dispôs e se humilhou em amor a cada um de nós. Abramos nossa Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Capítulo 27, nós faremos a leitura de maneira dividida pelos pontos da pregação nessa manhã, e agora nós vamos ler dos versos 33 até o 38, Mateus 27, 33 a 38.
E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sua sorte. E assentados ali o guardavam, por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Meus amados, a teologia usa uma expressão chamada estado de humilhação de Cristo. E o que é isso? Cristo, ele se esvaziou de sua glória, porque Cristo é o próprio Deus. Ele se esvaziou de sua glória e se fez como um de nós. Esse estado de humilhação teve algumas etapas. Ele se fez carne. Ele se sujeitou à lei de Deus. Ele tinha todas as limitações como qualquer um de nós. Ele foi tentado. Ele foi morto. Ele foi sepultado. Mas Cristo nunca pecou. Se tornar como um de nós é um estado de humilhação do próprio Deus. Ele se esvaziou da sua glória em amor ao seu povo. E no trecho que nós lemos fica muito clara a humilhação de Cristo. Por quê? Porque ele foi abandonado pelos seus discípulos. Depois de um julgamento injusto naquela madrugada, depois de ser chicoteado, tendo a sua carne dilacerada pelas lâminas na ponta daquele chicote romano, depois de ouvir a voz do povo gritando: crucifica-o, depois de caminhar pelas ruas de Jerusalém, sendo cuspido, sendo esbofeteado, carregando aquela pesada cruz em nosso lugar, estava o Senhor, estava o próprio Deus na montanha da caveira, para receber a pena de morte humilhante, para receber a maior pena de morte para aquela época, a mais humilhante pena, a crucificação, meus irmãos. O Senhor estava sendo crucificado em nosso lugar. A cruz foi um objeto de tortura e morte criado pelos fenícios. Fenícios era um povo que vivia na região que hoje é a Palestina. Os romanos, eles pegaram aquela invenção e aperfeiçoou aquilo para penalizar as piores pessoas da época. A morte de cruz era tão humilhante, mas tão humilhante, que os romanos, eles não colocavam um cidadão romano, um criminoso romano para ser morto ali, diante de tão humilhante que era aquela situação. Mas eles pegaram um inocente, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse morto por essa ferramenta de tortura. E não estavam satisfeitos apenas pelo fato de crucificar Jesus, precisava humilhar ainda mais o nosso Salvador, dando-lhe de beber naquele momento vinho com fel. Esse fel era um líquido muito amargo, fazendo até referência às ervas amargas que o povo usou para comer juntamente com o cordeiro lá no Egito. Era um líquido amargo que alguns comentaristas dizem que ele tinha um efeito anestésico, para que a pessoa que estivesse sendo crucificada naquele momento, ela pudesse suportar as dores iniciais. Outros comentaristas dizem que aquilo ali simplesmente foi um ato que os soldados romanos fizeram para humilhar ainda mais Jesus Cristo. Porque o fel, quando ele entra em contato com o vinho fica intragável, não tem como tomar aquilo ali. Um teólogo e pregador, Sproul, ele diz que aquele vinho tinha um sabor mortificante. Aquele vinho tinha um sabor de morte. Jesus, ao provar, ele se recusou a tomar aquilo. A Bíblia não deixa claro se Jesus
não aceitou porque ele não estava disposto a ser anestesiado. Mas o que nós podemos entender é que Cristo estava passivamente se entregando à morte de cruz, passivamente se entregando a sofrer a maior humilhação e os maiores sofrimentos em amor a cada um de nós. Ele estava pronto para aquilo, ele estava preparado para sofrer por amor a cada um de nós. Então pegaram aqueles pregos, começaram a bater, começaram a atravessar a sua carne, começaram a atravessar os seus tendões, pregando ele naquela cruz. Cristo estava sofrendo a maior dor que alguém poderia sofrer. E como já foi dito aqui, não era apenas uma dor física, mas era a dor espiritual. Porque ele estava sofrendo a dor pelos nossos pecados. Ele estava sofrendo a ira de Deus derramada sobre ele. E quando então levantam Cristo naquela posição vertical, fazendo com que o peso do seu corpo fosse sustentado apenas pelas suas mãos, e para aliviar aquela dor, ele transferia a sua força para os seus pés, e aquela dor que antes irradiava nos seus braços, passou a irradiar nas suas pernas, lhe causando cãibras, lhe causando dores terríveis. E quando ele se cansava, o seu corpo, ele soltava, as suas forças perdiam, aquilo ali causava então uma pressão em seu pulmão, fazendo com que ele perdesse o ar. Era como se Cristo estivesse se afogando fora da água. E aí voltava aquele mesmo processo, ele tinha que se sustentar pelas mãos, depois pelos pés, e depois ele perdia a força, e aquilo ali foi se repetindo. Enquanto Cristo agonizava naquela cruz, os soldados repartiam as suas vestes, aquilo que sobrou na verdade, né? Deixando o Senhor completamente nu, diante das pessoas que o assistiam. Esse ato dá ênfase à profecia lá de Salmos 22:18, que diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E sobre a cabeça de Cristo havia a menção: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Era comum aqueles que estavam sendo crucificados ser colocadas as placas com os crimes que eles cometeram. Para quê? Para que quando as pessoas olhassem aquele condenado, elas vissem aquele crime, elas sentissem medo de não cometer o mesmo ato, para não estar também naquele lugar. Mas que crime Jesus cometeu? Qual era o crime de Jesus? O crime de Jesus, mencionado por eles, era: Jesus, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os fariseus se incomodaram com aquela expressão. Eles queriam que Pilatos escrevesse o seguinte: olha, escreve o seguinte: Jesus disse, eu sou o Rei dos Judeus. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Para eles, Jesus estava blasfemando. Mas aquilo ali era o cumprimento da vontade de Deus, era o cumprimento da soberania de Deus, era para cumprir a aliança que Deus fez com o rei Davi, quando disse que dele viria o herdeiro do trono eterno, o verdadeiro rei dos judeus. E ali estava o rei dos judeus diante deles, para cumprir a profecia relatada lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 17. Quando teus dias se cumprirem, descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de ti, diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti.
teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. O rei estava ali sendo crucificado. E do lado direito e ao lado esquerdo do rei, haviam 2 criminosos. E esse ponto, embora não mencionado pelo evangelista Mateus, mas o evangelista Marcos deixa muito claro que era também para ser cumprida mais uma profecia relatada por Isaías. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Naquela cruz havia um homem que reconheceu ele como seu Salvador, e Cristo intercedeu por ele, prometendo que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. O Rei dos Reis estava diante daqueles homens, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, estava diante deles sendo crucificado. Aquele que quando entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, foi recebido com honrarias, e as pessoas diziam: Hosana ao Rei. Agora estava entre criminosos, estava exposto à sua humilhação, e diante dos olhos dos seus perseguidores. Ali estava Cristo sofrendo dores terríveis, estava disposto a entregar a sua vida por cada um de nós. Malditos pecadores que somos, que deveríamos estar no lugar dele. Sim, deveríamos estar no lugar de Cristo, e Ele se entregou por nós. Isso é motivo de vergonha para cada um de nós. Isso é motivo, meus irmãos, de nós chorarmos. Isso é motivo de nós nos envergonharmos, porque Jesus estava passando por aquilo em nosso lugar. Nós somos responsáveis pelo pecado, nós nos afastamos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós merecíamos a morte e o inferno. Mas depois de tudo isso ainda, muitos de nós zombamos de Cristo. Muitos de nós estamos lixando para que aquilo que Cristo fez. Muitos de nós ainda zombam da santidade do nosso Deus. Talvez alguns aqui já caíram em risada quando se ouve uma piadinha acerca de Jesus. Alguns aqui acham graça, pode ser que tenham achado graça quando alguém fez alguma expressão tola sobre Cristo. Às vezes nós falamos mal daquele programa humorístico que em um ano fez uma sátira da Santa Ceia, e não quero nem falar o nome desse programa para não dar ibope para ele, mas muitas vezes nós estamos fazendo até pior do que isso. Muitas vezes nós estamos fazendo pior do que as pessoas ímpias lá fora. Muitas vezes nós estamos renegando o nosso Cristo. Muitas vezes nós não damos o nosso testemunho de vida. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus e nós abaixamos a nossa cabeça e não falamos do amor de Deus para aqueles que estão necessitados. O que você tem feito? Você tem falado do amor do Senhor, aquele que se entregou na cruz por você? Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão perdidas? Você tem vivido uma vida de arrependimento e de confissão dos seus pecados? Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo se humilhou. O Senhor Jesus Cristo entregou a vida dele por cada um de vocês. O que você tem feito por ele? O Senhor morreu naquela cruz. Continuando a leitura agora a partir do verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneceram dizendo:
salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Percebam que diante desse relato, meus irmãos, ser judeu não resolvia muito, né? E continua o texto: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Ali estavam pessoas que provocavam Jesus. Ali estavam pessoas que caçoavam de Jesus. Ali estavam pessoas que tentavam Jesus. Ali estavam pessoas da alta sociedade judaica, pessoas que eram representantes de Deus naquela região, sacerdotes, escribas, anciãos. A reação daquelas pessoas era o reflexo dos filhos de Satanás, porque Satanás estava furioso, e assim como ele usou do momento de fraqueza de Jesus, quando foi tentá-lo lá no deserto, ele estava na sua última tentativa de corromper o nosso Senhor, a última tentativa, utilizando de artifícios para tentar Jesus Cristo, a sua última tentativa de obter vitória, mas ele já era derrotado. Ele já sabia que ele era derrotado. Desde o Éden, ele já sabia disso, porque até então, no início da história da humanidade, o Senhor havia feito um pacto com Adão, um pacto chamado pacto de obras. Esse pacto exigia um sacrifício, e nele Deus havia estabelecido que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Adão era o representante da humanidade. Ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de guardar aquele pacto, mas ele deu ouvidos à tentação de Satanás, e querendo ser como Deus, ele quebrou o pacto. Com a quebra desse acordo, uma vez que ele representava a humanidade, e Deus sendo justo, Deus cumpriu a sua palavra, decretou dessa maneira a morte sobre a vida de Adão, foi rompido a comunhão entre o homem e Deus, e de todos os seus descendentes. Nós somos os descendentes de Adão, em razão do pecado dos nossos pais originais, nós herdamos os pecados deles, todos nós caímos, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. Mas ainda naqueles dias Deus prometeu à mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo tinha consciência da promessa de Deus, e por certo sabia que a morte de Jesus naquela cruz seria o cumprimento dessa promessa, seria o cumprimento da sua derrota. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Assim como Deus havia feito um pacto de sangue com Adão, agora o pacto de sangue era com o seu próprio filho, com o próprio Cristo. O segundo Adão, Jesus Cristo, representante do povo de Deus, o Filho unigênito do Pai, diferentemente do primeiro Adão, que era o representante da humanidade,
Agora o representante do povo de Deus não cedeu às tentações de Satanás. Ele estava disposto a cumprir aquilo que o Pai lhe havia ordenado. Ele estava disposto a entregar-se à morte. Ele estava disposto a dar cumprimento à aliança da graça, derramando seu sangue para perdoar o pecado dos filhos de Deus. Naquele dia, a agonia do nosso Senhor só aumentava. A hora estava chegando, o fim estava próximo. E Jesus naquela cruz estava oferecendo o sacrifício perfeito. Estava carregando sobre si a ira de Deus. Estava carregando sobre si a condenação dos nossos pecados. Estava dando seu sangue pelo pagamento dos pecados do povo do Senhor. Até escureceu. Não era como um dia nublado qualquer. Era uma escuridão sobrenatural. Era o sinal do juízo de Deus. O nosso Senhor, naquele momento, usando das suas últimas forças, usando dos seus últimos fôlegos de vida, em alta voz, clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? O desamparo de Cristo não era pelo fato dos seus discípulos terem o abandonado. O desamparo de Cristo não era pelo fato daqueles homens estarem caçoando dele naquela cruz, mas pelo próprio Deus ter o desamparado, porque era necessário. Cristo era o representante do seu povo. Caso Deus não o desamparasse, Deus iria desamparar o seu povo. Mas o seu povo é pecador, o seu povo é corrompido. O seu povo não aguentaria aquilo que Cristo passou. O seu povo não teria capacidade de salvar-se a si mesmo. Era necessário o sacrifício de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Naquele momento, alguns ainda olhavam e diziam: olha, ele está chamando Elias. Continuavam caçoando do nosso Senhor. Então alguém, olhando o sofrimento de Cristo, molhou uma esponja e com vinagre colocou em seus lábios. Naquele momento, com seu último fôlego de vida, Jesus disse: está consumado. O Senhor entregou o seu Espírito. A expiação foi concluída. O sacrifício perfeito aconteceu. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, meus irmãos, nós sentimos uma dor insuportável. Nós sentimos uma tristeza profunda. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para a morte de Jesus, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, muitas vezes nós somos indiferentes. Mas nós deveríamos sentir tristeza profunda, nós deveríamos sentir essa angústia profunda, como se nós estivéssemos sentindo a mesma dor que sentimos quando perdemos alguém que nós amamos, porque Cristo nos amou. Essa tristeza eu posso até falar que deveria ser até maior, porque um inocente pagou o preço de sangue em nosso lugar. O inocente sofreu grande dor em nosso lugar. O inocente suportou a ira de Deus sobre ele. Meus irmãos, o preço pelos nossos pecados foi pago por Cristo. E agora o Senhor nos convoca ao arrependimento, nos convoca ao arrependimento que conduz à vida. Por meio do Espírito e por meio da palavra de Deus, nós passamos a perceber não apenas o perigo, mas a torpeza, a odiosidade dos nossos pecados. E através da misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus próprios pecados, se aborrece por esses pecados e volta-se então para Deus.
O pecador se esforça a partir de agora a andar constantemente com o Senhor, em todos os seus caminhos, em obediência plena de vida. Meus queridos, vocês têm ódio do seu pecado, vocês percebem quão ruins são os seus pecados, vocês têm se arrependido dos seus pecados. Jesus não te perdoou só porque você é bonzinho, não é nada disso, não há um justo sequer. Jesus se sacrificou como um ato livre da graça de Deus, Jesus se sacrificou como um ato de bondade de Deus, isso é pura graça. Ele exige de nós a conversão e o arrependimento, para que nós tenhamos a vida eterna, porque Cristo vive, Cristo ressuscitou naquela manhã de domingo, Cristo ressuscitou naquele dia, Cristo foi exaltado, e continuamos o texto dizendo, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, portanto, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Meus queridos, minhas queridas, a morte de Jesus não foi o fim. Todos os esforços do diabo foram inúteis para que se cumprissem as profecias e as promessas de salvação de Deus para com o seu povo. Os principais sacerdotes, os fariseus, pediram a Pilatos que mandassem guardas romanos para que guardassem o sepulcro, com medo de que os discípulos de Cristo fossem lá e roubassem o corpo, para que depois falassem que olha, Cristo ressuscitou. Esforços inúteis, veio um grande terremoto, e o anjo do Senhor surgiu diante daqueles guardas, removendo a grande pedra. Os guardas ficaram ali, travados de medo, morrendo de medo daquilo. Então o anjo se dirige para as mulheres viram aquele anjo, e ele questionou: por que você está aqui procurando um vivo dentre os mortos? Jesus venceu a morte, assim como prometido, ele ressuscitou no terceiro dia. Antes daquele momento, os homens olhando para Cristo crucificado, faziam piadas dizendo para ele descer de lá, já que falava que iria reconstruir o templo em 3 dias. Veja, Jesus estava dizendo: eu sou o templo, eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu não estava falando de pedras, não estava falando de um templo físico, estava falando de mim mesmo, porque eu ressuscitei. Jesus ressuscitou, Jesus vive. De um estado de humilhação para um estado de exaltação. Aquele momento era um divisor de águas na história da redenção e na história do mundo. Jesus é o ponto alto da redenção, Jesus é o ápice da redenção. Jesus salvou os do Antigo Testamento, salvou aqueles que estavam com ele, salva a cada um de nós.
O povo do Antigo Testamento foi salvo por Cristo, sim. Os sacerdotes, os sacrifícios, a circuncisão, o cordeiro pascal, tudo isso eram prefigurações de Cristo. O povo do Antigo Testamento cria no Messias, aquele que viria. Eles olhavam para o futuro. O povo do Novo Testamento estava assistindo a história acontecer e estavam sendo salvos por Cristo. Nós, a sua igreja, estamos olhando para o passado e vimos em Cristo o cumprimento das profecias, sendo Ele o profeta, o sacerdote, o rei. Cristo revelou aquilo que o Pai tem para cada um de nós. Cristo é aquele que intercede por nós. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o Rei que governa a sua igreja e governa tudo e sobre todos. E como Rei, Ele voltará em esplendor e glória. Cristo como Rei voltará para resgatar a sua igreja. Cristo ressuscitou e vive. O primeiro dia da semana, o domingo, passa a ser o dia do Senhor, porque é o dia que Cristo ressuscitou. Passa então a ser o dia da reunião dos primeiros cristãos, um dia para dedicação exclusiva ao nosso Deus. Foi o dia da ressurreição. Todas as promessas do Antigo Testamento foram validadas em Cristo, e como o autor aos Hebreus escreveu, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Rei dos Reis vive, o Rei dos Reis foi exaltado, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, é o único caminho para a salvação. Ele é o verdadeiro Deus. Não adianta você procurar salvação em outro lugar, não adianta você procurar salvação em você mesmo, não adianta você buscar outra religião que não encontrará salvação. Todos os caminhos não levam a Deus. Buda morreu, Maomé morreu, líderes religiosos morrem, líderes religiosos não pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, eles não são um sacrifício perfeito, mas é Cristo, e Cristo ressuscitou e vive eternamente, aleluia. Jesus ressurreto veio ao encontro daquelas mulheres, aquelas mulheres o adoraram, e ele prometeu que se revelaria para os irmãos galileus. O Senhor Jesus prometeu que um dia voltará para nos buscar. O nosso encontro com Cristo será nas alturas, com esplendor e glória, vindo como um rei, sendo recebido pelo seu povo. Cristo voltará para estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Meus amados, a Páscoa chegou. Nós podemos sim dizer que é o calendário mais importante do cristianismo. Claro, comemoramos o Natal, o nascimento de Cristo, mas muitas pessoas vão falar: tudo bem, Jesus nasceu, está tudo certo, foi um homem como nós, pode ser até um grande profeta. Jesus morreu, e aí muitos vão falar: tudo bem, existiu mesmo, está lá, morreu, tem provas arqueológicas disso, mas Jesus ressuscitou. Esse é o ponto alto da história da redenção, e o apóstolo Paulo nos lembra muito bem disso, em sua carta aos irmãos da igreja de Coríntios: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. Cristo ressuscitou, e não foi um ato isolado,
Não foi algo ali visto só pelas mulheres, pelo anjo e pelos seus discípulos, mas Paulo também fala que foi visto por 500 testemunhas, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Além do que, meus irmãos, se a ressurreição de Cristo fosse uma mentira, como que eu explico? Como que eu explico uma religião que sobrevive até hoje, uma religião que apesar de todas as perseguições continua crescendo? Como que eu explicaria o fato de pessoas morrerem por professarem a sua fé em Jesus Cristo? Qual vantagem eu teria de morrer por uma mentira? Qual vantagem os discípulos de Cristo teriam de serem perseguidos por uma mentira? Não teria vantagem alguma. Tudo isso nos mostra que Jesus é real, que Jesus vive e vive por toda a eternidade, que Jesus venceu a morte, e por meio dele, todos aqueles que o reconhecem, que o aceitam como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, também serão mais do que vencedores, também vencerão a morte, também receberão a coroa da justiça, também terão a vida eterna. Se nessa manhã, algum de vocês, alguém aqui, se sentiu tocado, compreendeu que Cristo é a justiça verdadeira, que Cristo pagou o preço do seu pecado naquela cruz, que Cristo ressuscitou, e isso tem mexido com você, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o único caminho para a sua salvação. E se você já o aceitou, mas está com sua fé enfraquecida, é hora de recordar o seu sacrifício, é hora de recordar o seu sofrimento, é hora de recordar a sua ressurreição. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos falar com o Senhor nessa manhã. Ó Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter enviado o seu Filho para morrer por cada um de nós. Obrigado, ó Pai, que eu não sou merecedor desse sacrifício, mas ainda assim o Senhor me amou. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, da ressurreição e da vida eterna. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de dizermos que a morte não é o nosso fim. Senhor, toque no coração de cada um aqui essa manhã, toque no coração daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, toque no coração daqueles que estão com a fé enfraquecida. Dê ânimo, ó Pai, de seguirmos a cada dia, que o seu Espírito possa nos fortalecer, e cremos nisso, que o seu Espírito está conosco até o dia de Cristo, e é em nome dele que nós oramos e agradecemos, amém. Meus irmãos, ainda festejando a ressurreição de Cristo, que é um dia de grande alegria, o Senhor nos deixou o seu sacramento, a ceia, para rememorarmos o seu sacrifício até a sua volta. Eu convido o reverendo Xiu Lang, que irá dar continuidade a esse momento festivo, ministrando a ceia do Senhor.